Então o blogueiro do Barack Obama, o Sam Brown-Feldman, ele disse que não dá para entender a internet sem a campanha de Obama. E por quê? Porque ele disse que a grande vantagem dessa propaganda foi a articulação que partiu diretamente dos eleitores voluntários. Então, na impossibilidade de conseguir arregimentar e alcançar todo o pessoal dos Estados Unidos, ele primeiro criou uma equipe. Essa equipe conseguiu regimentar algumas poucas pessoas, e estas poucas pessoas, através das redes, né, de comunicação, através das redes sociais, conseguiram arregimentar voluntariamente todos os seus amigos. E nessa brincadeira toda se criou a campanha dos 3 M's, que foi conhecida: Money, Message e Mobilization. E significa o quê? Que o principal legado da campanha de Barack Obama é a percepção definitiva que são os eleitores e suas articulações que fazem a diferença em qualquer processo eleitoral. Trazendo esse exemplo para aqui, para a nossa realidade do TRE e também do TSE, a gente sabe que ele já tem disponibilidade de e-mails eletrônicos. Primeiro delas, a gente sabe que o nosso sistema eleitoral ele é referência mundial pela adoção das urnas eletrônicas. Já implantamos a identificação biométrica, que a cada eleição fica sendo mais usada por maior quantidade de eleitores, não é? No próprio site do TSE, ele disponibiliza, isso também do TRE, a partir do momento do registro de candidaturas, um site para denúncia online. Além disso, o próprio site expede certidão de quitação de títulos eleitorais e agenda a emissão de títulos eleitorais, o título neto, que foi agora bloqueado porque já terminou a fase dos títulos, né? O que a gente vê disso tudo? A internet já se torna para a gente uma ferramenta muito importante para a democracia, fundamental para a evolução da cidadania. Vamos agora falar sobre a questão da como se está dando a evolução da internet brasileira. A propaganda eleitoral a princípio foi permitida a partir de 2000. Então, só para ter uma ideia, na época restrita ao domínio.com, e no site de vereadores e prefeitos a gente tinha somente 590 em 2000. Em 2004, esse site já evoluiu para 2,2 mil, que significou um acréscimo de 63%. Em 2008 já é 324%. E em relação aos deputados estaduais e federais, em 2008 a gente já tinha um acréscimo de 386% de sites de candidatos. Quais seriam as principais vantagens pela internet? Primeira delas, não assedia o eleitor. Segunda, não surge nas cidades. Não invade o espaço público ou privado. Depende exclusivamente da ação do cidadão, de seu interesse e iniciativa através da interatividade. Eu prefiro porque essa é uma palavra-chave, como vocês vão ver depois. E o Brasil possui hoje 65 milhões de pessoas conectadas. Isso significa o quê? Pouco menos da metade do número de eleitores. Nós temos, segundo o site do TSE, 132 milhões de eleitores. E o Brasil também, como todo mundo sabe, é o 5º mercado de internet do mundo. Tem outras facilidades também. 40% dos eleitores utilizam a internet. A internet permite o boca a boca virtual. Aqui a gente sabe que a propaganda de boca de urna é vetada pela lei, mas não a boca de urna da internet. Então a gente está vendo que deve significar uma grande ferramenta de propaganda eleitoral. E está também através dos sites dos marqueteiros, é uma forma muito boa de conseguir alcançar o voto dos eleitores acima de 16 e abaixo de 24, que chegam a quase 20% do eleitorado nacional. Bom, contudo, ela também tem as desvantagens. Quais seriam algumas das principais desvantagens da internet? Bom, todo o conteúdo dela é produzido em grande parte por protagonistas anônimos, que não aceitam fronteiras e está interconectado em todos os lugares. É aquela representação maior da ubiquidade, ou seja, está ao mesmo tempo em vários lugares ao mesmo tempo. O que torna o sistema complexo e muito caro qualquer limitação ao controle. Só para vocês terem ideia, esse também é um dado do TSE. Quase metade dos domínios .com.br está hospedada fora do país. Bom, a gente já deu uma olhada no panorama da internet.
E aqui eu coloquei algumas questões que vão se tornar realidade nessa campanha. E como eu disse, vai ser a primeira que possibilitou maior amplitude de alcance, já que até 2008 era limitada aos sites dos candidatos e dos partidos. Tá? Então, algumas questões que eu trago à tona para e vou tentar responder ao longo da explanação. Primeira delas, como exercer plenamente o direito de informação sem violar a privacidade online. Outra, como garantir a liberdade de expressão sem censura prévia e não estimular as ofensas digitais e os crimes contra a honra. Terceiro, é possível praticar uma eleição digital transparente, mesmo com o anonimato que a internet propicia? E se houver um incidente, quem responde? É possível vigiar o que acontece pela internet? A quem cabe a vigilância do espaço virtual? Estamos preparados para a campanha pela internet e para a votação online. Fazendo um estudo sobre a legislação até chegar à Lei 12.034, no ano passado, a gente vê que toda a propaganda eleitoral está consubstanciada em um conjunto fixo e um conjunto variável, que são as resoluções, que geralmente só se adequam a cada tipo de eleição. Geralmente elas são alteradas em todo tipo de eleição. Então, os fixos, as leis fixas, o Código Eleitoral e a Lei das Eleições, tá certo? E também a Lei 11.300, a última de 2006. E as resoluções que foram adotadas para a eleição de 2008, as 22.718 e 22.930. A única diferença entre a primeira e a segunda é que a primeira estava restrita ao site do candidato. A propaganda estaria restrita ao site do candidato. E a segunda estava, além do site do candidato, o site do partido. E como essa restrição, na época, em 2008, principalmente no Rio de Janeiro, causou vários constrangimentos. Os deputados dos principais partidos envolvidos, eles começaram a fazer uma campanha para tentar elastecer o alcance da campanha de 2008, que estava restrita às páginas dos candidatos e dos partidos. Algumas informações que saíram na mídia naquela época, né, comparado o TSE com a China, dizendo que ele tentava, através dessas resoluções, controlar a internet. Não é? Outra frase que saiu na imprensa: a proibição da campanha na internet é inconstitucional e exagerada. Os juízes brasileiros ainda não compreendem a internet, o TSE inventa a campanha eleitoral sem internet e as restrições do TSE são ameaças de censura. Essa grita está baseada em alguns argumentos. Quais seriam os argumentos que na época levaram ao TRE do Rio de Janeiro rever, né, na sua competência jurisdicional e administrativa a resolução do TSE? Os argumentos principais eram esses, né? A internet é o único meio de comunicação que tem na essência da sua existência a interatividade. O que significa isso? Que a interatividade é o elemento básico que define o respeito à lógica do usuário. Ou seja, somente na internet o leitor tem um controle sobre o que quer ler, ver e ouvir. Então ele não é pressionado a fazer nada, a buscar nenhum tipo de informação. Ele o faz de forma voluntária. A internet deveria ser estimulada e não limitada por qualquer legislação que tenha a pretensão de ser contemporânea. Essa grita deu resultado. Tanto deu que em 2008, ainda sem a edição da Lei 12.034, como eu disse, só veio no ano passado, foi editada uma portaria pelo TRE, pelo juiz da propaganda responsável pelo TRE, que considerou possível a propaganda na internet, além das páginas do candidato, também os blogs, nos blogs do candidato e nas páginas de sítio de relacionamento. Criou mais algumas opções de torpedo, SMS, aquela coisa toda. Mas foi interessante que foi um marco inicial, foi que deu realmente e fez com que a possibilidade da campanha eleitoral pela internet fosse muito mais valorizada.